Então, galera, vamos começar a live. Peraí. Cadê o César? César aqui, César. Enviei a live pro César. Aqui. Olá, César. Vamos já convidar o César aqui. Fala, Thomas. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Opa, César, tudo bem? Tudo ótimo. Você falou ali pra fazer live, né? Bem na hora ali a internet caiu. Tive que vir aqui pra trás aí. Que são Show. dois roteadores. Tá melhor a conexão aí? Sim, sim, tá bom. Sim. Fantástico. Então é isso, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos que assistem agora e que vão assistir depois essa transmissão. Tô vendo que já tem gente entrando. O Thomas me Sim, convidou sim. para participar dessa conversa. Até onde eu sei, ele tem falado com diversos candidatos a vereador. Então, eu fico feliz de ser um desses nomes. E vou apresentar. O Thomas é catarinense, né, Thomas? Sim, eu sou da região oeste. Região Oeste. Então, eu vou apresentar um pouquinho aqui sobre Floripa, né? Eu, inclusive, agora estou no nosso QG da Liberdade. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para o pessoal. Ali, os nossos Ah, cartazes. Eu vou virar a sim, câmera sim. para mostrar ali, ó, Floripa. Enfim, estamos aqui, Sim, lutando sim. todos os dias Então eu pela já sua começo aí. liberdade. Diga, meu amigo, Sim, sim. como é E que já é? começa se apresentando aí pra galera aí. Você é de Floripa aí, Senato daí, no que você é formado. Certo, Qual que é o teu diferencial dos outros do novo? com certeza. Eu sou nascido e criado aqui em Floripa, apesar do sotaque, muita gente fala que eu não tenho, mas o meu pai ele nasceu em Santa Amaro, Matuto do Mato, minha mãe carioca, então a mistura ficou esse sotaque, mas sempre morei em Floripa aqui. E daí, na minha graduação, entrei para Direito na UFSC. Desde o início do curso, me interessei bastante em Economia. Comecei a cursar várias cadeiras do curso de Economia, paralelo ao Direito também. Me especializei em Economia lá no Alabama, no Instituto Mises. Uhum. Aliás, quem assiste os vídeos que eu faço, sim, percebe que a pegada é bem econômica, né? E estou na última fase do Direito. A pandemia meio que atrapalhou isso. Ficamos 6 meses sem aula na UFSC, basicamente. E é isso, é na minha parte de graduação. Claro, na graduação tive a oportunidade de conhecer organizações incríveis, né, que deram bolsa para várias viagens de estudos minhas. Então eu recomendo o pessoal jovem conhecer o SFL, Students for Liberty, que é a maior organização liberal estudantil do mundo. Eu participei de 10 conferências e seminários internacionais sem gastar, né, com bolsa. Então, toda essa oportunidade que me foi dada, eu quero que mais pessoas tenham de conhecer a liberdade. E eu me sinto em dívida com todos esses patrocinadores que me possibilitaram isso, a ponto que hoje eu quero propagar ao maior número de pessoas essas ideias que funcionam da civilização. E uma das maneiras de propagar essas ideias é através das eleições, não só através das propostas, que você passa as ideias da liberdade, mas na prática, na ação prática, em que você coloca isso para a vida das pessoas, para mudar a vida das pessoas. Não tanto a liberdade, eu diria, mas você tira o planejamento central. Não deveria estar, né? A burocracia, a fiscalização Uhum. desnecessária, o peso dos impostos, a burrice estatal, são vários exemplos que a gente pode dar aí. E no longo desse caminho, eu tive a oportunidade de trabalhar, como alguns sabem, 3 anos com o Bruno Souza, que foi vereador e deputado agora, aqui em Santa Catarina, vereador em Floripa. Então eu acompanhei de perto muitas coisas assim, interessantes na Câmara e que acredito, né, respondendo sua pergunta, me capacitam hoje para ser um bom candidato a vereador, uma boa escolha para quem quiser um cara entrando com os dois pés na porta a partir do dia 2 de janeiro de 2021
defendendo o que acredita e estudou ser verdade e defendendo da maneira correta para que seja aplicado na Câmara isso, né? Porque existe uma forma específica de se aprovar projetos de lei e na Câmara, durante os 2 anos que eu trabalhei lá, eu aprendi bastante sobre isso. Enfim, muito, muito bem colocado. Então vamos começar com as perguntas, a gente não vai pegar leve, ok? Não, Não vamos igual entrevista, né, na Bandeirantes, né? Vamos uma entrevista um pouco mais séria, né? pode pegar pesado, vamos Aqui, só ó. umas polêmicas. E os Tudo Novo estão postando uma laranja. Não Como é, sei, me lembra o Queiroz. Não sei por quê. como é que é? Aqui, ó. O que que um vereador faz? Para que serve um vereador? O que um vereador faz? Hoje, um vereador, ele asfalta a rua para pedir voto e emprega uns 10 caras para ficar fazendo coisas para ele. Isso é o que um vereador faz hoje. O que um vereador deveria Nós fazer, esquecemos de uma coisa. Troca o nome de rua, troca o nome de rua. Porque aqui em Campos Novos, nem isso, a nossa BR, ele tem 17 nomes já. nem, também dá muita homenagem, muita plaquinha. Aqui em Floripa nem nome de rua dá, porque o Ministério Público interditou isso. Mas o vereador deveria, né, segundo a lei, ele deveria fiscalizar os gastos do Poder Executivo, que é o prefeito. Ele deveria tramitar e discutir o orçamento, que também é apresentado pelo prefeito. Basicamente, definir do orçamento total da prefeitura quanto vai para cada área, dentro dos limites da Constituição, que existem certos mínimos constitucionais. É verba carimbada, né? Exatamente. Ele deveria definir para onde vai esse recurso, as prioridades da cidade, digamos assim, né? Da cidade, da prefeitura. E ele também propõe projetos de lei, infelizmente, porque a maioria dos projetos que saem são realmente de qualidade muito duvidosa. É isso aqui deveria fazer um vereador. Repetindo o que ele faz, hoje um vereador aqui em Floripa gasta R$108 mil por mês. R$108 mil por mês. Entrega muito pouco para a população. Tá? São 23 vereadores, então calcula aí, dá mais de R$2,5 milhões de reais quase todo mês em gastos de vereadores, com todos os gastos deles. Então, o que o vereador faz hoje é gastar muito e entregar muito pouco. Isso é o que o vereador faz hoje. Mas o que ele deveria fazer é muito mais. Ele deveria garantir que todo o orçamento da prefeitura que é gasto, ele seja gasto no que a prefeitura propõe a fazer e que reverta para alguma coisa para a população, né? Eu tenho uma pegada, como tu sabe, né, Thomas, muito mais cética quanto ao poder, né? Então, eu não acredito que a prefeitura seja uma boa gastadora do nosso dinheiro, de forma alguma. Porque a economia não nos deixa mentir. 1 centavo gasto pela prefeitura é 1 centavo menos gasto pelas famílias, pelos cidadãos da cidade, por quem mora aqui na cidade. Então, eu sempre abordo esse tema das finanças como sendo algo muito primordial, né? As finanças do município não são dadas a importância necessária. E quando a gente fala assim de buraco na rua, de falta de atendimento no posto de saúde, de fila na creche, a gente fala de problemas que são, na verdade, sintomas de um problema. O problema principal é a falta de dinheiro, porque o dinheiro que deveria ir para tapar o buraco, para dar mais oferta de creche, para resolver fila na saúde, esse dinheiro foi para outra parte, que é a parte, geralmente, de funcionalismo público, de rombo da Previdência. Então, aqui em Florianópolis, a gente tem um rombo da Previdência de 50 e poucos milhões de reais por ano. Sendo que hoje a gente tem... Eu vou soltar alguns números aqui, tá, Tom? A gente tem 9.600 servidores ativos, 9.600 que trabalham, contribuem, e 3.200 que não trabalham e aposentados, tá? Ou seja, com um número de 3 trabalhando para 1 recebendo, a gente já tem um déficit de 50 milhões de reais. Imagina quando esse número inverter. Tá? Então, muito preocupante a situação. O município precisa reformar a Previdência. Isso afeta diretamente o buraco na rua, a fila na creche, a fila no posto, todas as questões que a gente reclama como sintoma. Então, o vereador deveria estar resolvendo isso, sabe? E não torrando 100 mil reais por mês para ficar dando nome de rua, e aqui nem isso fazem, e homenagens. Né? Homenagem eles gostam muito de dar aqui, também tem que acabar. Ficar fazendo... Dia Municipal do Japonês Azul. Né? Aqui a gente tem Dia Municipal do Saci.
O dia do Saci é 31 de outubro. É o Dia dia municipal do quê? do Saci Pererê. Na pizza? Do Saci. O Saci Pererê. Então assim? Isso. É. Não, o pior é que todas as leis de data, né, a prefeitura ela é obrigada a divulgar, né, no dia, fazer alguma arte e tal, né? Uhum. Ou seja, não é de graça essa lei. Além de você pagar, né, o vereador para fazer isso, também a prefeitura vai ter um gasto lá com publicidade e tal, né? Para colocar, para divulgar essa lei, né? Sim, sim. Divulgar esse dia. Sim. Isso aí é Então, uma palhaçada que tem que acabar. É, e dentre muitas outras, né? Isso é só a ponta do iceberg. Mas, por exemplo, emendas parlamentares, que eu acredito que é um tema que você me enviou ali antes, né? Emendas parlamentares, que você citou, eu acredito que seja um grande problema também. Hoje, os vereadores, eles têm, cada um deles, aqui em Floripa, R$ 600 mil para gastar em emendas parlamentares todos os anos. E, e isso faz com que a cidade inteira pague por obras que sejam escolhidas apenas por um pedaço da cidade que conseguiu eleger um vereador, que depende de muitos fatores, né? Então, não é justo. Deveria. A gente do Novo é contra, né? Oi? A gente do Novo é contra a emenda, né? Então, na verdade, o novo ele deixa aberta a questão para o parlamentar lidar como preferir, tá? Tem parlamentar que faz edital de seleção das melhores emendas e tal. Eu não concordo. Inclusive, quando trabalhei com o Bruno, durante todos os anos que trabalhei com ele, a gente sempre abriu mão da emenda parlamentar, né, do valor de emenda parlamentar. Na Assembleia é um dinheirão. Tu pensa assim, pô, esse valor devia estar na saúde, na educação, na segurança. Na verdade, quem deveria escolher onde está esse valor é o cidadão, né? Não adianta o... É, a vez do Estado roubar, né? Você, né? Para ele escolher o que é melhor para 200 e poucas mil pessoas ou aí na sua cidade, né? Uhum. Quantas pessoas tem em Floripa? A gente, 500 mil pessoas, 510 mil pessoas. Então, a vez do prefeito, né, escolher o que 510 mil pessoas fazem, é bem melhor o dinheiro ficar com a pessoa e a pessoa escolher o que é melhor para ela, né? Sim. Não Ô, Thomas, e daí uma meia dúzia de burocratas. um dos meus projetos aqui para a cidade, inclusive, tem exatamente esse intuito, que é, em vez de você gastar com emenda parlamentar para o vereador decidir, em vez de você ter uma verba de infraestrutura para o prefeito aparecer na tua rua a cada 4 anos, tu mesmo resolves o problema do buraco na frente da tua casa, tu mesmo conserta a calçada na frente da tua casa ou estabelecimento comercial, guarda o recibo e desconta do seu IPTU depois. Tá certo? Eu tive essa ideia também aqui para Isso é Campo. descentralizar o recurso. Isso precisa ser aprovado via um programa legal pela Câmara, tem que ser sancionado pelo prefeito, e depois, a parte mais difícil, é que tem que ser aprovado lá na tramitação do orçamento, quando você faz as emendas modificativas ao orçamento. Daí você precisa ter a aprovação de 2/3, tá, da Câmara. Daí é um pouco mais difícil. Mas eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível. É possível. Se fosse fácil, alguém já teria feito. E com certeza não é fácil. Tem que ter pessoas muito preparadas para enfrentar um desafio desse tamanho e você descentralizar recursos dessa forma. Mas é o que a gente se propõe a fazer aqui no Novo. É uma das propostas que eu tenho. Muito, muito bem colocado. Você falou aí a questão do orçamento, né? Você tem que aprovarem. Porém, as emendas, né? As emendas aí, vocês têm emenda separada, né? Mas, por exemplo, na minha cidade, você coloca emenda ao orçamento, né? Porém, não precisa ser obrigado a cumprir nessas emendas ao orçamento, né? Então, pode exonerar o erário municipal, né? O executivo. Então, você fica restrito ali, mas consegue, mesmo bem restrito, você consegue fazer muita coisa, né? Uhum. Emendas ao orçamento, existem 3 tipos, tá? Existem as modificativas, existem as impositivas, e você tem as que simplesmente excluem receitas, tá? Então, você pode, por exemplo, tirar 50 milhões da infraestrutura e destinar 50 milhões para o programa Conserte Sua Calçada, por exemplo, né? Isso aí é uma mudança do orçamento, é modificativo. Isso o vereador não tem nenhum limite, tá? Ele pode fazer ao limite legal. Da emenda impositiva, que é que ele obriga, né, ele onera o outro ente federado, município a fazer, são R$ 600 mil aqui em Floripa, ajustado pelo crescimento do orçamento. Agora vai estar em R$ 660 mil.
Então, são dois tipos diferentes. Os dois tipos, caso aprovados pela Câmara e sancionados pelo prefeito, são de execução obrigatória. Agora, o que devemos entender sobre o orçamento público? O orçamento público é uma lei que autoriza o gestor a empenhar despesas. Em outras palavras, autoriza uma pessoa a gastar o seu dinheiro. Né? Autoriza alguém, ele fala assim, ó, com quem vai estar o direito de gastar? Vai estar com o prefeito, e a própria lei vai prever. O prefeito pode empenhar todas as despesas, o secretário de Finanças pode empenhar despesas de até, eles colocam um valor, R$ 1 milhão. O subsecretário de Finanças pode empenhar despesas de até R$ 200 mil, e os outros funcionários até de 50 mil. Então, a lei discrimina isso, mas ela faz o seguinte ajuste. Ela estima receitas e ela fixa despesas. Ou seja, a prefeitura fala quanto ela imagina que vai arrecadar. Hoje vai ser um ano muito bom para o turismo. Eu imagino que eu vou arrecadar, aqui em Floripa, R$ 2 bilhões, por exemplo. E ela fixa as despesas de acordo com esse valor que ela imaginou, né? Então, a gente tinha aqui em Floripa, durante muitos anos, o seguinte absurdo, que você mostra realmente a natureza piadística do Estado. De 2013 a 2016, tá? Durante esses 4 anos, a gente teve uma gestão do antigo prefeito César Souza. Ele tinha um orçamento no ano que ele arrecadou R$ 1,2 bilhão, por exemplo, e ele estimava para o ano seguinte arrecadar R$ 2 bilhões. Ele achava que do ano para o outro ia subir 800 milhões do orçamento. Ia subir 60% do orçamento. Maluco, completamente doido. E o que isso faz com que aconteça? Se você não tem nenhum vereador lá contestando isso, essa lei é aprovada, a prefeitura ganha o direito de gastar um dinheiro que não existe, que ela imaginou que existia, né? E a prefeitura entra em dívida. Essa dívida é imposto futuro. Não tem saída. Quando a gente pensa, imposto é ruim, gasto público é ruim, gasto do governo é ruim. O imposto é a consequência, né? Então, a prefeitura gastar mais do que ela arrecadou, significa que ela vai, além de cobrar tudo isso em imposto depois, vai cobrar o juro, né? A prefeitura gasta hoje R$ 40 milhões em juro, aqui, hoje, em Florianópolis. E não tem sentido, porque ela poderia vender os imóveis que ela tem, ela poderia vender os passivos mobiliários que ela tem e quitar a dívida que ela tem com instituições financeiras, né? Isso eu não posso propor enquanto vereador, mas eu posso cobrar enquanto vereador. Está no meu site, inclusive. Há que se diferenciar essas coisas. Mas voltando ao ponto que eu estava falando, Thomas, muitas pessoas não sabem que o orçamento é feito dessa maneira. Você imagina de um lado e do outro você fala, vou gastar tanto quanto eu imaginei. E a diferença entre a realidade e a imaginação fica para a gente pagar, né? Fica para o buraco na rua, que não vai ser fechado e tudo mais. A Prefeitura de Florianópolis subiu a dívida dela de 200 milhões para R$ 1 bilhão nos últimos 8 anos, dessa maneira. Foi desse jeitinho, tá? Foi com essa fórmula pronta. Eu vou imaginar uma coisa e eu vou arrecadar outra. Essa diferença, alguém vai pagar. Eu criei uma proposta de lei, né, junto com... Eu te mandei, né? Uhum. Lá que ele proíbe, né, o município, sempre que tiver déficit, de aumentar os gastos correntes, fazer concursos públicos, né, acima da inflação, aumentar impostos, né, que às vezes às vezes, né, porque não tem dinheiro, basicamente o que eles fazem é aumentar os impostos, né? Então, também proibiu o município de aumentar impostos nesses períodos. Essa lei eu enviei aqui para alguns vereadores de Campos Novos, que ainda estão nesse governo, né? Porém, eu não sei porque o nosso prefeito, infelizmente, ele tem uma Câmara muito a favor dele, né? Então, isso dificulta um pouco esse trâmite, né? Sim. Mas vamos continuar. Isso é comum em várias prefeituras. A Câmara, ela que deveria, digamos, ser o fiscal do governo, ela, na verdade, ser o melhor amigo do governo, o que não faz sentido. Acho que a Câmara não tem que ser nem oposição, nem a favor do governo em nada. Ela tem que ser independente, ela tem que ser a favor de coisas que façam sentido para a cidade. É isso que deveria fazer a Câmara, né? Só o fato da gente dividir a Câmara num grupo oposição e num grupo a favor do governo já mostra como o negócio está totalmente invertido aqui em Floripa e em muitas cidades. Mas isso tem um motivo bem específico. Porque o prefeito é quem tem a maioria dos cargos públicos. E daí ele distribui para os vereadores. É uma piada, né? Obviamente é por isso que os cargos têm que ser cortados, esses cargos comissionados.
justamente porque você lota de gente que só vai servir para comprar voto de vereador depois. Aqui na minha cidade, o prefeito atual, né, ele tem aliança com PCdoB, PT, PSL, Patriotas, ou seja, extrema esquerda e extrema direita, na mesma candidatura. Uhum. Para você ver, Na né? extrema esquerda, extrema direita, eu não sou extrema nada, eles são no extremo poder. Eles querem estar no. Eles querem Sim, ganhar eles. dinheiro sem ter que produzir um alfinete, né? Porque aí em Campos Novos, inclusive, tem uma exposição de gado, se eu não me engano, né? Bem famosa. Sim, Expo Campos. A Expo Campus. Então, tu vê o pessoal que trabalha na Expo Campus precisa ralar, cara. Chegar 3 horas da manhã para ficar arrumando estábulo e celeiro e sei lá o que tem que fazer para ter um tanto boi numa cidade só. E para ganhar grana, né? O vereador não. O vereador é só fazer meia dúzia de posts, ajuda no Facebook. Ele tem lá 10 assessores, carro oficial, celular oficial, motorista, pago dinheiro diária, passagem, salário de 15 conto, 30 mil para a equipe, né? Então, fica muito fácil. Então, isso tem que acabar. Tem que acabar agora, entendeu? Tem que acabar esse privilégio. Não é, Gabriel, foca no privilégio. Não, é isso. É que, cara, e vereador pode fazer isso, enquanto né? isso, Cortar salário, cortar cargo. enquanto você tem tanto dinheiro indo para o setor improdutivo da sociedade, improdutivo, tu vais desviar energia da sociedade para querer virar esse setor improdutivo. Não deveria. Deveria ser uma tristeza. Meu Deus, vereador, droga, como é que eu vou pagar minhas contas? Deveria ser assim. Mas não é. Sim, e sobre o corte de privilégios, o novo obriga você aqui em Floripa, né? Cada cidade tem uma variância, a assinar um documento de que dos 10 assessores você pode ter até 4. E dos 30 mil que tem para verba de assessoria, tu gastares aproximadamente 15 mil, ou seja, metade do valor. Tá? Eu, além desses valores, estou também anunciando aqui em primeira mão, mas quem me acompanha sabe que não é nenhum mistério, de que não utilizarei emenda parlamentar caso eleito. Pelo contrário, vou destinar esse valor para o programa Arrume Sua Calçada, tá? Para a pessoa resolver. Isso é acessibilidade, isso é o cidadão resolvendo o problema sem pedir, sem dever favor para nenhum político, né? E é por aí que a banda toca, é por aí que o problema vai ser resolvido. Muito, muito bem colocado. Então vamos fazer aqui bem rapidinho as perguntas. Manda bala, mas vamos acelerar que o tempo tá curto. Sim. Aqui, ó. Sua posição política. Você considera de que posição? Eu sou libertário, e quando você fala libertário, você pensa, então quer dizer que você é a favor de acabar o Estado amanhã. Não, pera lá, né? Primeira coisa, quando se fala em acabar o Estado, eu quero dizer acabar com os abusos do Estado. Não acabar com a escola, com a creche, com o hospital, com o posto de saúde. Isso são serviços produtivos que existirão com ou sem impostos, ok? Vai existir de maneira melhor, com concorrência, com qualidade. E quando se fala em libertário, não é algo muito novo. Libertário é só uma palavra que surgiu nos Estados Unidos para definir pessoas que pensam como os liberais clássicos, como John Locke, Stuart Mill, David Hume, Adam Smith, são pensadores seculares, muito respeitados, e que ao longo do século XX tiveram algumas lacunas no pensamento deles fechadas, para se atualizar ao tempo moderno, né? O Adam Smith não pensava em concorrência para a polícia, porque na época dele ele estava preocupado em pessoas não morrerem de fome no campo. Era outra preocupação. Mas quando eu falo assim libertário, eu muitas vezes me defino como liberal também. Libertário, porque eu acredito que faz parte da mesma tradição de pensamento. Tá? Inclusive, diversos libertários americanos se denominam como liberal. Lá nos Estados Unidos, desculpa me alongar nessa parte, mas é que realmente tem muita gente libertária que fica, Gabriel, às vezes tu fala liberal, às vezes tu fala libertário. Cara, é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, inclusive, durante o New Deal, que era a reconstrução dos Estados Unidos após o crash de 29, a crise causada pelo governo, o New Deal ele estatizou muita coisa nos Estados Unidos. Né? Você chegou a ter nível do governo mandando em quanto um fazendeiro podia plantar de trigo no terreno dele. Tá? Chegou nesse nível soviético. E a Suprema Corte autorizando tudo. Não, isso aí é permitido. E nesse período, o Woodrow Wilson, que era o presidente da época, e o Roosevelt,
Eles se intitulavam liberal. Eu sou um liberal. E na época ficou isso. Todo mundo aceitou que aquilo ali era ser um liberal. Então, a palavra liberal nos Estados Unidos tem uma outra conotação que não é da tradição clássica de Hume, Smith, Locke, Mills, não tem nada a ver com livre mercado. Tem a ver com você fazer uma mistura do mercado com o Estado. Isso é ser liberal nos Estados Unidos. Por isso... Lá, na verdade, a esquerda lá se considera liberal, né? Exatamente. E é por isso que lá nos Estados Unidos surgiu o termo libertário. Porque o liberal foi roubado. Agora, aqui no Brasil, a gente não tem esse problema ainda. Né? Você pode ser um liberal de livre mercado, livre concorrência, direitos individuais, propriedade privada, contrato, garantia de negócios internacionais. Então, eu sou um liberal. E para quem pergunta, é liberal americano? Libertário. Sou um libertário. É isso que eu sou. Eu acredito que a gente tem que diminuir tudo aquilo que tira dinheiro das finalidades produtivas da sociedade para deixar nas finalidades produtivas. Livre concorrência, livre mercado. Tudo aquilo que eu falei no meu vídeo de hoje. Ô, Thomas, tu assistiu o vídeo de hoje que eu lancei? Depois você saindo dessa live, você assiste. Mas eu vi que você... Aliás, todo mundo aqui na live, que vai assistir agora depois, assista. Digita a hashtag 1 minuto de liberdade e assista. Tá vendo que o pessoal, ninguém tem pergunta, gente? Só estão ouvindo a gente falar. Ninguém manda nada. Eu vou até usar um filtro aqui. Eu também... Eu, por exemplo, sou a favor que o Estado ele tenha apenas o monopólio da força para cuidar da segurança nacional, né? Porque a gente sabe que, se você for ler história, vai ver que o que mais teve no mundo foi guerras, né? Isso a gente consegue ver, né? Pode falar. Então, eu sou a favor que tem que ter uma proteção, né, sim, do Estado, mas só para isso. Não sou a favor que o Estado, não sei, decide quanto tem que produzir, esse negocinho, eu não sou totalmente contra, entendeu? Então, eu sou um liberal, um libertário, né? Porém, que eu entendo que o Estado ele tem um pequeno papel ali na questão da segurança externa, né? Porque povos pelo tempo, eu tô falando pelo tempo, povos que não têm um bom exército, capazes de defender seu território, são incapazes de durar. Eles morrem, eles são invadidos, e isso é história. A gente tá falando, mas não tem mais guerra. Não tem mais guerra há 100 anos. Porém, a guerra ela existiu de 100 anos atrás a 10 mil anos antes de Cristo. Thomas, a melhor garantia de Então, você não ter guerras é você ter livre comércio. E por que eu falo isso? Porque o Mises ele fala bastante sobre isso no livro dele, Ação Humana. O motivo pelo qual a gente não vive mais em época de guerra total, a guerra total era a guerra dos bárbaros, era a guerra de boa parte ali do Golfo Pérsico, que era você aniquilar outra civilização, tá? As guerras da Mesopotâmia, você aniquilava outra população, não ficava ninguém, não sobrava um idoso, uma mulher, um jovem para contar a história. Hoje em dia não se faz mais isso, mesmo em guerra, porque você vê no teu inimigo de guerra um potencial aliado comercial. Esse cara ele fornece coisas que enriquecem a sua sociedade. Então, eu trago isso muito para a vida presente, assim, né? A gente vê, estamos no trânsito, por exemplo, eu vejo um caminhão na minha frente. Eu não vou buzinar para o caminhão porque eu sei que ali dentro da carga dele tem coisas que vão para minha prateleira depois. Esse cara está trazendo boi lá de Campos Novos para almoçar aqui em Floripa, né? Então, a sociedade está interligada através do comércio. O que fazem sociedades altamente protecionistas que se isolam? Elas criam as condições para que elas possam entrar em guerra com as outras sociedades sem prejuízos comerciais, porque, na verdade, a sociedade já foi prejudicada ao se isolar comercialmente do mundo. E eu sempre cito o exemplo da Alemanha nazista. Eles, na Segunda Guerra Mundial, estavam tão isolados comercialmente do mundo que eles precisavam fazer combustível para os tanques de guerra deles a partir da transformação energética mais ineficiente de todas, que é liquefazer o carvão para transformar em combustível. Você perde 99% da matéria-prima nessa transformação. Porque eles não podiam comprar combustível de outros países. Estava todo mundo em guerra com eles, né? Então, isso mostra como a sociedade fica empobrecida por conta do isolacionismo, do protecionismo e como é perigoso. A gente tem que estar integrado comercialmente com o maior número de nações possíveis. Hoje você tem diversas entidades que regulam o comércio internacional para o bem, tá? A OMC, por exemplo, é uma coisa excelente que existe. Fica um globalismo. Cara, pelo amor de Deus, vai ver o que eles fazem. Os caras aplicam sanções a países que tentam aumentar imposto. Eles são basicamente uma organização liberal internacional.
né? Uma organização libertária, internacional, chame como quiser. Então, essa oportunidade de conhecer um pouco mais de perto essas coisas eu tive e quero compartilhar com as pessoas. Eu sinto uma dívida com as pessoas que me patrocinaram para esses estudos com bolsa para falar a verdade, né? Para falar a verdade. Então, eu não sei nem como é que começou essa pergunta sobre guerra, né? Tu falou que o Estado... Geralmente, quem mais cria condição para a guerra, Thomas, é o próprio Estado ao isolar-se economicamente dos demais. Os indivíduos livres, eles se integram economicamente. Eles se dividem em quem fabrica melhor cada bem e serviço. Então, eles são anti-guerra. Só você pensar nesse sentido do comércio versus Estado, o livre mercado ele é anti-guerra. Guerra é caro, guerra é ineficiente, guerra não faz sentido para o mercado. Agora, para o Estado, faz, né? Porque você tem controle político de uma nação, populismo e tudo mais. Mas já leu o livro do Nassim Taleb, Antifrágil? Esse não, eu estava lendo Cisne Negro. Cisne Negro. Talvez, acho que ele fala no Cisne Negro também. Algo que durou há 100 anos Uhum. tende a durar mais 100 anos. Por exemplo, algo que durou há 10 mil anos tende a durar mais 10 mil anos. Ou seja, a gente está sem guerra há 100 anos. Porém, a gente tinha guerra há 10 mil anos, né? Então, a chance disso voltar a acontecer é muito maior, ou se estender, né, é muito maior do que algo que está em menos tempo, né? Tipo, é mais fácil um livro, né, tipo A Arte da Guerra, né, Agora não me lembro o nome, da Arte da Guerra. Sun Tzu. Isso. Foi escrito ali antes de Cristo até, né? Vai. Ele tem muita mais chance de durar mais de 2 mil anos, né? Mais 2, 3 mil anos, do que um livro que foi escrito há 5 anos atrás. Uhum. Sim. Então, a gente também tem que pensar nisso. Vamos... Aqui, ó. Já tá quase acabando o nosso tempo, mas aqui dá tempo mais umas 2, 3 perguntas. Mano, vamos acelerar. Lei de Liberdade Econômica, no âmbito municipal. O que você acha? A declaração a declaração de direitos de liberdade econômica, né, DDLE, foi uma das principais leis aprovadas no ano passado e prevê diversas limitações ao exercício do poder político, o que é excelente, uma excelente lei. Porém, ela se aplicou apenas ao âmbito federal na maioria das suas disposições. Ela tem que ser trazida ao município o quanto antes, mas mais do que ser trazida, ela tem que ser aplicada no âmbito de município. Então, eu vou citar aqui um exemplo, Thomas, que o meu amigo Gianluca está fazendo lá em Brasília. Ele está na Secretaria de Competitividade. O Ministério da Economia abriu um painel, um órgão, que está responsável por receber denúncias de infração à lei de liberdade econômica no Brasil inteiro, para elaborar soluções legislativas e propor aos órgãos que estão infringindo os direitos de liberdade econômica que resolvam um problema, né? Isso é maravilhoso. É isso que tem que ser feito no âmbito de município. Não adianta só fazer uma lei para inglês ver. Tem que mudar a realidade das pessoas. Então, se tem alguém sendo multado em contrariedade à lei da liberdade econômica, você tem que ter um gabinete de crise montado para receber essa denúncia e processar o prefeito, se for preciso. Eu não tenho medo de processar. Sérgio Moro que criou isso aí, né? O quê? A questão do gabinete. Não. O Ministério... Não, gabinete de crise é um nome genérico para qualquer momento que você precisa de uma atenção extra. Mas, como eu estava retomando, você tem que ter pessoas eleitas que não tenham medo de processar quem está no poder, né? Durante 2017 e 2018, eu fui, digamos, parte de 2 processos importantes. Um foi que autorizou a realização do evento numa universidade, por Semana Vítimas do Comunismo. O professor embargou nosso evento e a gente processou e ganhou na justiça. Esse eu estava como autor do processo, porque eu estava lá no nome do auditório. E o outro processo foi para o Uber em Floripa poder circular livre. A gente entrou com mandado de segurança pela pessoa do Bruno Souza contra o presidente da Câmara para tirar de pauta o PLC 1680, que era um projeto que ia inviabilizar os aplicativos. Inclusive tem aqui, ó, deixa eu virar a câmera. Tem aqui no nosso QG, tem ali um papelzinho da 99 Táxi, que fala sobre esse projeto, ó, 99 em Florianópolis. Fala mal desse projeto, obviamente, né? Como ele iria atrapalhar o município. Então, foram 2 ações da justiça muito bem sucedidas e eu acredito que, inclusive, essa minha experiência dentro do direito seja bastante útil para a Câmara. Cara, tem que processar quem infringe a lei e a lei de liberdade econômica, por exemplo, né? Não tem que deixar barato. Fica aquela lei bonitinha. Pois é, falta aplicação. Não, a aplicação depende de nós. Então, a lei de liberdade econômica foi um dos maiores marcos de 2019 e o mais importante agora é aplicar ela. Isenta de alvará, estabelecimentos de baixo risco, isenta de qualquer atividade de liberação. 193 estabelecimentos. Oi?
Tá. 193 estabelecimentos vão precisar mais de Eu Alvará. acho que é mais que 193, é. Acho que 200 e pouco. 193. Eu acho que é mais. Eu tô falando, eu acho que é mais. Depois, Mas, depois você vê lá. Quem está controlando esses alvará, esses códigos comerciais que permitem, é um grande nome do direito, o André Luiz Santa Cruz Ramos, que está no Ministério da Economia. Depois pesquisa esse cara. Esse cara seria minha indicação para o STF, tá? Ele é procurador de justiça no Nordeste. Não me lembro, não me recordo do estado agora, se é o Ceará. E ele é anarcocapitalista. E o cara é crânio. Crânio mesmo. Sabe tudo de libertarianismo. Mas, enfim, o fato é que você libera de alvará ou qualquer autorização de políticos as atividades que dependem apenas da tua propriedade e a de terceiras consensuais. Isso aí já mata 90% das regulações, né? Você permite o arquivo de documentos oficiais por foto. Você tira a necessidade de cartório para muitas coisas. Então, é uma lei fantástica, né? Falta aplicar. E não é assim, falta aplicar. Não, falta nós aplicarmos. Então, aqui no município, caso eleito, esse vai ser a minha prioridade. O cara que quer expandir o negócio dele. Cara, tu tem uma noção? O cara que vende pneu para mim, a minha borracharia, ele não pode trocar pneu. Ele pode vender pneu, mas não pode trocar pneu. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Não faz sentido nenhum. sim, não faz sentido. O prefeito, eu não vou falar que devia estar preso por causa disso, mas ele devia estar levando ovo na cabeça, cara, por não resolver esse problema. Devia estar tomando ovo na cabeça. Dá um pescotapa no cara, né? Pra ver se o cara acorda. Igual o Ciro fez com o Arthur lá em São Paulo, né? Em Porto Alegre, na verdade. Então, isso aí tem que acabar, cara. Essa palhaçada tem que acabar. E por isso que eu sou candidato. Sim, Ninguém manda pergunta. muito bem colocado. Ninguém manda. A única mensagem foi do Doroteia Sobral, 30500 também. Ó, mandou um joinha. Tem mais gente que mandou coração e tal. Beleza, gente. Aí, ó, grande Gabriel César, alguém falou. Muito obrigado. É isso aí. Vamos finalizando. Thomas, tem alguma pergunta aí? Eu não, cara, muito bem colocado, cara. Espero que você ganhe aí e que acabe com esse sistema aí, né? Coloque diversas medidas e reforme, né? Floripa, a nossa capital tão bonita aí que, infelizmente, né, foi deixada para trás, né? Principalmente por governos não liberais, né? Sim. Dessa forma, aumento do Estado. Eu sempre falo que a nossa tarefa aqui é mais fácil, que é aplicar o que tantos já se arriscaram e penaram para defender, né? Então, esses caras que hoje a gente está no ombro de gigantes, eles avançaram sobre terras muito inóspitas para permitir que hoje a gente esteja aqui discutindo isso, né? Eu sempre cito o exemplo do Mises. Ele foi perseguido por nazistas e por comunistas na Suíça. Ele teve que fugir da Europa, ele teve que se mudar para os Estados Unidos, ele quase passou fome lá nos Estados Unidos por defender ideias que não estavam em alta dentro do círculo econômico, e ele nunca abriu mão dos ideais dele. Então, perto desse cara, a gente está muito bem hoje com a internet, com informação. A gente está do lado da verdade, ou seja, é apenas uma questão de comunicar para as pessoas. A liberdade vai vencer, eu tenho plena certeza disso. Trabalho para que vença nas eleições municipais, agora aqui em Floripa, mas, independente disso, tenho certeza que vai vencer para a nossa sociedade como um todo. Vamos dar aquele sorriso para a câmera para fazer a foto de capa da live, Tom? Vamos lá. Vamos contar uma piada aqui, por exemplo. Ciro presidente. Muito bem colocado. Show. Você fez capa aí. Valeu, Thomas. Assistam a live. Feito, cara. E só uma coisinha que nem você falou. Ideias radicais fala isso, né? Fala qual que os países que deram certo. Não sei, Geórgia. Só como é que é o sistema tributário dele? Você copia, Ctrl+C e Ctrl+V e apresenta na câmera. O Geórgia tem um detalhezinho bem específico. Eles foram um país comunista da cortina de ferro até a década de 90. Ficaram com um semi-ditador até o 2009, ele bem ditador, e só abriu para reformas econômicas de 2009 até 2019, 10 anos de Partido Liberal. E já cresceram exponencialmente nesse período. Então sempre me falam, Gabriel, olha só, a Geórgia é um país livre e pobre. Primeiro, não é tão pobre, eu acho que inclusive é mais rico que o Brasil. Porém, eles começaram a fazer reformas agora. Você acumular capital e atrair investimentos é uma coisa de longo prazo. Não é você eleger o Gabriel no dia seguinte Floripa virou Dubai. Não é isso. Mesmo que o Gabriel fosse ditador de Floripa, ele demoraria alguns anos para a nossa cidade virar Dubai. Viraria, mas não é instantâneo. É tipo você... Gabriel, gostei do teu cabelo, quero deixar crescer também.
Beleza, não corta. No dia seguinte, a pessoa não corta o cabelo e fala, não funcionou, eu não cortei o cabelo e não tá do teu tamanho. Não, cara, demora. Demora um tempo. Mas Warren, resolve. Warren Buffett fala isso, né? Fala, não adianta engravidar 9 mulheres para querer ter um bebê em um mês. Exatamente. Quem falou isso? Warren Buffett, Muito o bom. segundo homem. Muito bom, muito bom. Aí, ó, um investidor de pensamento a longo prazo, eu vi aqui o Vinícius Loss comentando conosco, é o presidente do Partido Novo em Santa Catarina. E esse é o motivo do pensamento a longo prazo novo. Eu admiro muito isso, tá? Eu já vi muitas pessoas saindo do Novo, muitos amigos meus, amigos e conhecidos meus, saírem do Partido Novo, porque o Novo não ia lançar candidato em tal cidade, porque o Novo não ia participar de tal eleição. O Vinícius sabe do que eu tô falando, tá? E essas pessoas todas hoje sonham em voltar para o Novo, porque viram que o projeto que entraram lá sacrificaram um projeto sustentável e realista por um projeto de curto prazo, e daí viram que não funciona. Não é por aí que a banda toca. Você não muda um país em 1, 2, 3 anos. Né? Quem está no poder não chegou assim em 1, 2, 3 anos. Foram muitas décadas trabalhando. Tanto o governo atual como os anteriores. Não é passe de mágica. Pode acontecer uma coisa incrível da gente conseguir ser eleito de uma hora para outra, igual aconteceu em Minas Gerais? Pode. Mas não podemos depender disso. Não é daí que o Brasil vai mudar, provavelmente. A gente vai sedimentando nossas ideias daqui em diante. Com o Thomas falando com o pessoal de Campos Novos, eu falando com o pessoal aqui de Floripa, quem está acompanhando aqui falando com o pessoal da sua cidade, seu círculo de amigos. Aos poucos. Não tem atalho, entendeu? Não tem atalho. O caminho certo é o caminho que dá certo. Beleza? Sim, sim. Muito obrigado, então. Foi um prazer. Foi uma aula aqui muito incrível ter você aqui. Espero a gente fazer de novo essa live, só que dessa vez já é eleito. Ô, né? Thomas, deixa eu testar se tu aprendeu. O que tu vai fazer depois dessa live? Eu suspeito que tu não vai ter pego a... Sim, eu vou ver o seu vídeo. Boa! Na verdade, depois dessa live... Na verdade, a primeira coisa eu vou ter que ter uma live com o Evaristo. O Érico, perdão. Quem? Agora também do novo. Érico. Hélio? Érico Vinícius. Érico Vinícius. Sim. Tá bom. E do novo também. E depois eu vou assistir teu vídeo, cara. E conversamos mais, cara. Fantástico. Esse vídeo aqui também vai estar no YouTube, ok? Perfeito. Eu vou abaixar Muito obrigado a todos que assistiram. aqui. Não esquece de salvar a live, hein? Eu já tive live que ficou... Sim, vou salvar. Boa sorte aí. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado a todos que Boa sorte. assistiram. Tchau. Um prazer.